sejam bem-vindos para mais um momento de conversa, de bate-papo, sobre assuntos que podem importar para você. Eu sou Poliana Souza e hoje eu recebo aqui nesse bate-papo uma pessoa que eu gosto muito, com quem eu divido muitos dos meus dias, e a gente vai conversar sobre cuidar com propósito. A minha convidada de hoje é a oncologista Daniele Amaro. A Dani, ela é oncologista clínica com foco, né, enfoque em oncogeriatria e cuidados paliativos. Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Polly, da gente falar desse tema que é tão bonito, né, e tão vasto. Espero que seja uma conversa engrandecedora para todos que vão estar escutando a gente. Eu tenho certeza que vai ser, né? Quando a gente fala de propósito, né, a gente hoje em dia se fala muito disso, né, da importância de ter Sim, um propósito, e às vezes a gente pensa nisso como uma coisa muito grande, né, e não necessariamente precisa ser, mas propósito é aquilo que nos dá sentido, né, que dá direção à vida de uma pessoa, aquilo que faz a gente levantar da cama todo dia, né, que move as nossas vidas. É a razão pela qual as pessoas fazem determinadas escolhas, determinadas ações, guia muitas vezes os nossos comportamentos, né? É influenciada muito pelos nossos princípios e crenças, enfim. Mas a gente sabe que ter um propósito, além de ser algo que hoje as pesquisas mostram como um fator importante para a nossa saúde, né? Mas a gente sabe que ter um propósito significa entender aquilo que é importante para a gente, então acho que é algo que nos pede muito autoconhecimento, né? E como isso pode impactar positivamente na nossa própria vida e na vida daqueles que nos cercam, né? É, Pode estar relacionado a milhões de objetivos, né, Dani? Tanto sim. profissionais quanto pessoais, enfim. Melhora os nossos relacionamentos, a gente sabe de tudo isso, né? É, Quando a gente tem um propósito bem definido, isso promove motivação, satisfação, bem-estar e a gente contamina outras pessoas, né? A Com verdade é essa. certeza. Então, o cuidar com propósito me chama muita atenção nesse sentido que a gente, entre aspas, contamina positivamente aquelas pessoas de quem a gente cuida, né? Então, acho que é sobre isso que eu queria conversar hoje. Não, com certeza. E a gente fala que isso é um princípio para quem gosta aí de estudar parte oriental, né? É muito o Ikigai indica para gente, né? Para você ter como um reflexo de uma vida saudável, você também ter uma busca por propósito. E assim, se a gente for pensar, tipo, no meu exercício profissional, né? O que eu busquei de propósito, até para ir para oncologia, para ir para o cuidado com um paciente longevo, isso vem muito de uma experiência pessoal minha, né? Eu sempre flertei muito com a oncologia, né? Mas sempre achei que era uma área que a maioria das pessoas acredita, né? É uma área muito triste, lida com notícias ruins, e eu tinha muito essa dúvida se eu saberia lidar, né? Do ponto de vista pessoal, com esse informe de má notícias. A gente sabe, qualquer profissional da saúde, a gente não é muito preparado para informe de más notícias, e às vezes a gente tem muita visão do profissional da saúde como aquela pessoa que a busca dela é o curar, eu resolver o problema e nem sempre a gente vai conseguir resolver, né? Nem sempre a gente vai conseguir curar. E o meu irmão foi diagnosticado com câncer quando ele tinha 36 anos, e eu estava no começo da residência da clínica médica, e estava naquela loucura de residência, de dividir entre os cuidados, ajudar minha mãe nos cuidados do meu irmão e ir para a residência médica. E aí eu consegui, né, um dia antes dele, a gente ter mesmo batido o martelo que provavelmente era câncer, que o meu irmão era especial, né? Então tinha todas as limitações dele. Eu fui tentar conversar com um cirurgião que ia operar ele, porque a princípio a gente achava que era uma hérnia umbilical que estava encarcerada, apesar que já fica aquela pulguinha atrás da orelha que eu olhava e falava, essa hérnia tá muito ruim, tem alguma coisa muito estranha aí, não parece ser só isso. E aí, um dia antes, ele estava dando a notícia para uma mãe, né, que a filha tinha operado um apêndice e tinha supurado. E ele deu a notícia de um modo tão ruim para essa mãe, como se fosse culpa dela que tivesse supurado e tivesse chegado àquele ponto. E eu vi como a mãe ficou angustiada com aquela notícia. E eu pensei, nossa, que maneira fria, né, para você conversar com uma mãe, provavelmente essa mãe ela vai carregar isso para sempre para ela, né? Na época eu não era nem mãe, hoje eu sou, então acho que hoje é mais violento ainda do que eu achava aquele informe foi na época. E aí no dia seguinte ele operou o meu irmão e ele estava com ele por telefone e ele falou assim: "Você quer que eu conte para sua mãe ou você prefere contar já que você é da área da saúde?" Eu falei: "Não, pelo amor de Deus, né?"
eu conto para minha mãe. E aí eu fiquei nesse dilema, né? Como que eu conto para a pessoa que eu mais amo na vida, que a outra pessoa que eu mais amo na vida provavelmente tem um câncer de intestino e que aquilo já tomou o abdômen todo e que provavelmente a gente não tem o que fazer. E aí eu falei, eu tenho que me virar. E eu tenho que, de alguma forma, chegar e dar esse informe de má notícias nessa situação. E aí eu tentei fazer o meu melhor. Eu acho que eu fui bem. Teria que perguntar para minha mãe, né? Na verdade, se eu me saí bem. Eu nem sei se ela sabe toda essa versão da história, né? Por trás desse informe. E aí eu meio que trouxe isso para minha vida. Eu falei, se eu consigo dar essa notícia ruim dessa forma, eu consigo fazer isso com qualquer pessoa. Se eu conseguir fazer isso com alguém que eu amo, que envolve essa carga emocional super pesada, e eu tomei isso para mim como um propósito mesmo, de eu tentar sempre na minha profissão fazer isso da melhor maneira possível, sempre ser o mais empática possível, ter a escuta ativa, procurar trazer aquele paciente para perto e cada vez melhorar mais, porque isso pode parecer bobeira, mas existe uma técnica, né? Para a gente abordar o paciente Sim, e tentar, digamos, me profissionalizar o máximo possível nesse momento. E aí, uma lidando comunicação amorosa, uma né, comunicação Dani? amorosa e empática. E aí, nesses desafios, né, digamos, nessa minha caminhada aí, né, nessa militância por você informar bem o paciente, eu me deparei com diversas situações, e eu lembro que teve um dia bem característico, que no mesmo dia eu fui conversar com o paciente de primeira vez, tinha acabado de ter o diagnóstico oncológico, fui lá munida né, de toda a minha militância, e ele simplesmente chegou para mim e falou, não quero saber, não quero saber. Fala com os meus filhos, porque eu não quero saber de nada. E fiquei falando, nossa, mas como assim não quer saber de nada? É direito dele saber, de se informar, é a saúde dele, mas ok, né? Vamos respeitar. E no mesmo dia, uma outra senhora tinha progredido doença, e era uma senhora super envolvida no tratamento dela, e a família não queria que a gente falasse nada. E aquilo me trouxe muito mal-estar. Eu falei, nossa, me trouxe muito mal-estar, muito mais mal-estar o não falar para alguém que quer saber, mas que a família não quer deixar falar, do que eu não falar, né, eu achar que esse paciente deveria saber e ele simplesmente não quer e eu respeitar a vontade dele. E aí veio um segundo propósito da minha vida profissional, que é a autonomia, né, que foi direcionado para você dar o direito do paciente exercer aquilo que ele quer, saber aquilo que ele quer e decidir o que ele quer. E eu fui acabando sendo mais direcionada realmente para o paciente, para os pacientes mais longevos, porque eles são um grande foco né, desse bloqueio do exercício de autonomia. Tanto porque, às vezes, o próprio profissional da área da saúde ou infantiliza esse paciente, ou a família acha que ele não vai ter condições emocionais de lidar com más notícias, não vai ter condições de enfrentar a doença. Aí eu pego uma pessoa que tem 80, 90 anos de história e simplesmente fala assim, não vai dar conta. E a gente às vezes nem sabe o quanto nesses 80, 90 anos, quantas coisas que esse paciente deu conta, quantas coisas que ele enfrentou, né? E aí você vai descobrindo histórias lindas, né? Quando você vai tentando driblar. Eu falo que eu descobri grandes histórias tentando driblar, né, áreas de cuidado que não queriam que eu informasse a família. E eu fui falando, mas você não quer informar por quê? Mas o que está acontecendo? Você tem medo do quê? Aí você vai descobrindo a história da família, você vai descobrindo a história do paciente. Então foi meio que eu tentar driblar, né, essa minha angústia do não falar as más notícias e não falar de coisas que a gente precisa falar, né? E porque existem modos de falar. Então, às vezes, é a questão de você preparar a família, preparar o paciente e saber falar, né? Não o não falar. Porque senão você priva esse paciente de exercer um direito que é dele. E se a gente for pensar, todos nós vamos envelhecer, né? Vamos envelhecer um dia. E quando eu tiver, né, nessa idade, nessa longevidade, eu quero que as pessoas respeitem minha autonomia. E, por exemplo, eu vou ser a pessoa que vou querer saber. Então, eu não quero que ninguém esconda nada de mim. Né? Então é meio que você preparar um caminho para quando você chegar lá, você chegar numa situação melhor, né? Também. Essa questão cultural da autonomia é uma coisa muito, muito própria, né, da nossa Sim, cultura. Por alguma razão, e eu acho que isso está muito relacionado à questão do etarismo, né, da gente não sim, enxergar a pessoa que envelhece como alguém capaz, né, como alguém que mantém, né, desde que ela esteja cognitivamente preservada, enfim, sim, de alguém que mantém a sua personalidade, mantém a pessoa que sempre foi, né, e a sua capacidade de tomar decisões.
E a gente tem essa coisa cultural feia de achar que a pessoa perde seus direitos, né? Exato. E eu sei que isso foi. Eu lembro que a gente conversou muito sobre isso na época em que você estava decidindo o tema que você faria em Sim, relação ao mestrado. Não lembro agora se foi esse tema que você acabou fazendo, mas eu lembro que a gente sim, discutiu muito sobre isso, né? De investigar essa questão da autonomia do idoso na nossa população. E a gente vê isso com uma frequência muito grande, né? O familiar ali atrás do idoso fazendo mil mímicas para que a gente não não converse, conte. né? É. E a pessoa querendo e precisando saber o Uhum, que está acontecendo com ela, sim. né? E aí eu acho que você falou bem dessa questão do conhecer as histórias, conhecer a pessoa, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Dessa importância da gente, primeiro, conhecer a pessoa, saber de quem a gente está cuidando, Sim, porque quando a gente fala de cuidar de alguém com propósito, não é só o nosso propósito, né? Mas qual é é o o propósito propósito do do outro? outro, E exato. quais são os valores, né? Até para que a gente possa abordar essa família, né? Essa questão de Sim. conhecer o outro, conhecer sua história, conhecer seus valores. Como que você trabalha com isso, Dani? Eu falo que eu sempre vou chegando pelas beiradinhas, né? Você tem que primeiro conquistar, né, aquele paciente e tentar quebrar um pouco a visão que muitos pacientes têm, aquela visão mais patriarcalista, né, do médico, que o médico tem aquela superioridade, que é uma pessoa meio inacessível. Mostrar primeiro para esse paciente, eu acho que o primeiro passo é que você está aberto a ouvir. Porque a gente vê que os pacientes, eles têm muito essa queixa, né? Você vê que é algo que fere eles, quando ele não se sente ouvido. Então, acho que em vez de você primeiro perguntar a história, você deve dar só primeiras, assim, brechas abertas para que esse paciente se sinta seguro e saiba que ali ele tem um campo de escuta. Que o que ele falar, ele vai ser ouvido. E, em primeiro lugar, que ele vai ser ouvido e que ele não vai ser julgado, né? E aí, com o tempo, você vai conseguindo ir tirando desse paciente valores, histórias, de modo que ele não se sinta invadido, de modo que ele se sinta livre para trazer aquelas inseguranças. E aí você vai vendo que com isso você vai trazendo dúvidas e essas inseguranças e o que está por trás dessas inseguranças e o que está por trás dessas perguntas, né? Eu acho que você descobrir o propósito não é algo tão simples, né? Porque você tem que ver toda a histórico de vida desse paciente, e se a gente está falando de um longevo, tem muitas experiências lá, né, para você desvendar. Mas eu acho que o principal seria isso, seria a escuta ativa. Você criar um ambiente seguro para que o paciente possa conversar com você, possa desabafar, sem se sentir julgado naquilo que ele vai falar. E aí você descobrir primeiro quais são os propósitos, as inseguranças que ele tem, né, e os medos. E aí você vai ver que às vezes por trás de perguntas que o profissional da saúde meio que foge, às vezes até pensando na oncologia, né, tipo, quanto tempo de vida eu tenho? Né, e às vezes você não quer responder isso de modo tão inciso, tipo, tantos meses, né, até porque as coisas não funcionam assim e a área da saúde não é matemática, não é engenharia. Mas você conseguir descobrir o porquê que ele quer saber, né? O que que tem por trás dessa preocupação dele com o tempo? Por que que esse tempo é tão importante para ele? E aí às vezes você vai descobrir que às vezes não é o tempo que é importante, quanto tempo ele tem, mas é como a família dele vai ficar, como que ele vai organizar a família dele. E se acontecer alguma coisa com ele, como é que vão ficar os filhos, né? Como é que vai ficar às vezes coisas práticas até, tipo bens materiais, como é que vai ficar isso? E você saber questões de medo dele. Às vezes o medo dele não é morrer, às vezes o medo dele é sentir dor. Então, um propósito de vida para ele é passar o resto dos dias que ele tem sem sentir dor, passar o resto dos dias que ele tem com a família, ou passar pelo tratamento oncológico, às vezes tem enjoo, às vezes é uma coisa simples que você consegue super tratar com um remédio sintomático, mas para ele, por experiências prévias, por coisas antigas, ele não quer passar por isso, e para ele é algo que é assustador. E você tem que saber receber essa informação sem você julgar e menosprezar, né? Então, eu acho que nessa questão, né, de você conhecer o propósito do outro, acho que é o ouvir e o respeitar, né? Ser um espaço de escuta sem julgamentos. Eu acho que às vezes a gente, profissional da saúde, né, principalmente quando a gente tem muito a questão da técnica, do científico, né, Sim. a gente se trava para algumas coisas.
E eu estava pensando nisso, né, esses dias, conversando com alguns pacientes a respeito de, sei lá, várias terapias holísticas Sim, e tudo mais, que a gente, né, acaba não acreditando, porque a gente tem essa questão do pautar muito na ciência, e enfim, tem uma série de terapias que não tem nenhuma comprovação científica, no entanto, o paciente se sente bem. E aí, exato. conversando e ouvindo mais a respeito disso, me caiu uma ficha que é assim: na maioria dessas terapias, tem um profissional que está lá fazendo uma escutativa, assim, Sim, independente se aquela terapia funciona ou não, aquele determinado tratamento alternativo, holístico, tem comprovação científica ou não, mas tem uma pessoa que está ali e faz com que quem está sendo cuidado sinta que ele está sendo visto, que ele está sendo exato. enxergado, que ele está sendo entendido, né? E muitas coisas do que eu acabei indo ler e ver a respeito é isso, essa questão do ouvir sem julgamento, sabe? Do deixar, de você acolher o outro. Então, eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença e que a gente, muitas vezes, na vida corrida, né, que a gente tem, dependendo do seu local de atendimento, né, de onde, do cenário em que você trabalha, às vezes te falta o tempo apropriado para que você consiga Sim, ouvir dessa maneira mais aberta, mais despreocupada. Às vezes você está lá atendendo uma pessoa já muito preocupada com o como você vai próximo. resolver o caso seguinte, que de repente é um É, caso também complicadíssimo, enfim. E aí eu me dei conta disso, assim, as pessoas precisam se sentir cuidadas, elas precisam sentir que aquele profissional que está ali na frente dela está de fato interessado nela, de exato. verdade, assim, que ele tem É isso interesse mesmo. nela, né? E eu acho que isso traz propósito para quem está executando o cuidado, né? Mas traz muito mais sensação de essa pessoa está cuidando de mim porque Sim, ela gosta do que ela faz, assim, ela está cuidando de mim com amor, né? Assim, que é isso, no sim, final a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, a gente quer fazer parte, a gente quer ter pertencimento, né? E eu também sim, quero ter essa sensação de pertencimento com o profissional de saúde que cuida de mim, né? No momento, às sim. vezes, muito importante da minha vida, né? Não sei se você sente isso, se você Eu percebe. sinto, isso que você trouxe em pauta é bem importante, principalmente assim na oncologia. Se eu for ser um oncologista prático, eu vou focar em sobrevida global, em sobrevida livre de doença, o que que aquele medicamento vai fazer, quanto vai fazer o paciente viver, por lá prós e contras dos efeitos colaterais, calcular a dose pelo peso, prescrever e ver que efeitos colaterais o paciente vai ter. Mas e nesse processo todo aí, científico, em todos esses dados numéricos, né? Eu não estou tratando um número, estou tratando uma pessoa que tem uma história. E que às vezes um efeito colateral para ela é algo que nem às vezes muita gente menospreza, né? Ah, vai cair o cabelo, mas o Uhum. cabelo cresce. Ah, que coisa boba. E às vezes aquilo pode ser algo extremamente agressivo, extremamente ofensivo para aquela mulher. Porque para ela o cabelo é algo muito importante e não é uma coisa simples, tipo, ah, vai crescer depois. Envolve autoestima, envolve a identidade dela, como ela se vê, ela vai olhar no espelho e às vezes vai achar que aquela mulher que ela está olhando no espelho não é ela mesma, entendeu? E aí você desfigura, acho que assim, quando a gente está procurando um propósito, também é uma questão de você procurar a sua própria identidade. E muito do tratamento oncológico mexe muito com a identidade do paciente, né? Tira coisas dele que ele considera que são importantes para a identidade dele. Então, se você não sabe ouvir, você não sabe, né, não querer, não ter medo de lidar com essas perdas, porque eu acho que uma coisa que o profissional da saúde tem muito medo é lidar com queixas que para ele também é angustiante, né? E lidar com o sofrimento do outro, com a angústia do outro, do quanto o outro está perdendo a sua identidade, é angustiante, mas você tem que saber ouvir, você tem que trabalhar aquilo, porque o único jeito de você deixar fazer, né, fazer com que aquilo deixe de ser angustiante é você ouvir, você acolher e você tentar em toda aquela bagunça lá que o tratamento oncológico vai causar, você tentar fazer a pessoa se agarrar no que mais vai deixar ela próxima da identidade dela, do que traz prazer para ela, do que traz valores para ela, do que faz ela manter o pé dela no chão, né, durante todo esse momento, o que realmente é o propósito, o porquê que ela quer a cura, o que motiva ela para enfrentar todos os efeitos colaterais que ela vai ter, enfrentar todas as dificuldades que ela vai ter, entendeu? Às vezes não é a cura em si, não é o viver mais em si, é ter o tempo para a família, é ter tempo de qualidade, é conseguir estar com os filhos, às vezes tem para pacientes
continuar trabalhando durante o tratamento, é algo que é importante. Então, eu falo que a gente tem que saber não focar só na ciência. Ela é importante, a gente tem que ter, mas a gente tem que saber ter o humano por trás da ciência, né? Você falou de uma coisa que eu acho que é tão que é violento, né? Essa questão da gente julgar o que é apropriado o outro sentir ou não, né? E Exato. você tocou na questão do cabelo, né? Da mulher que cai, e que muitas pessoas falam, mas é só um cabelo, né? É. E aí, assim, você está julgando, né? O que o outro está Sim, sentindo, você está diminuindo o que o outro está sentindo, você não está validando a dor daquela pessoa, então você imagina para aquela pessoa o que gera nela de angústia, ser cuidada por alguém que não consegue validar a dor dela, que julga a dor dela e ainda menospreza aquilo que ela está sentindo, menospreza. É muito angustiante, né? fora tudo que ela está passando, né, naquele diagnóstico. Por isso que eu falo que é muito importante. O princípio de tudo é você ouvir, você validar com carinho, com respeito, acolher, e tentar ver o que você consegue ofertar de propostas, como profissional da saúde mesmo, para ajudar a pessoa naquele sofrimento. Que às vezes eu não vou conseguir impedir que o cabelo dela caia, mas eu vou conseguir acolher e vou falar para ela: não, eu sei que isso é ruim e eu entendo o seu sofrimento. E a gente vai ver outras formas de você tentar enfrentar esse momento de uma maneira melhor, com um lenço. Vamos ver outras coisas que te ajudam na sua autoestima, a maquiagem, a peruca. Você tentar trazer alternativas para que ela enfrente aquele momento que é inevitável, é algo inerente do tratamento, mas que motive ela. E também colocar, apresentar essa motivação para ela. Ó, você vai passar por isso, essa queda do cabelo, ela é ruim, mas a gente tem um objetivo para lá. A gente está batalhando pelo quê? Né, e você trazer motivos para ela lutar, em que sim, vai ser sofrido perder esse cabelo, sim, vai ser duro para ela passar por isso, mas tem algo melhor, um objetivo lá na frente, né? Que isso vai ser uma etapa aí no caminho que ela vai ter que enfrentar, mas que você vai conseguir um objetivo maior lá na frente. Né? Então, e é importante que o profissional da saúde tenha essa consciência de que qualquer área da saúde, né, a gente fala muito da oncologia, né, como se a gente fosse portador de más notícias, mas qualquer área, eu sou oftalmo, o paciente perdeu a visão, eu sou dermatologista, o paciente tem uma lesão de pele, uma ferida que não sara, eu acho que no máximo só o radiologista que está vendo lá a imagem, ele não está diretamente com o paciente lá na frente, mas qualquer paciente, um cardiologista, vai dar uma notícia ruim, o pneumo vai dar uma notícia ruim. Um fisioterapeuta está trabalhando com um paciente, o paciente teve um AVC e vai perguntar, mas aí eu vou conseguir me reabilitar, vou andar? Às vezes você não consegue dar essa resposta, né? Então, faz parte Sim. da área da saúde em si, você saber acolher as angústias do paciente e saber que você vai ter que aprender a lidar com esses sofrimentos. E a gente tem que aprender a lidar isso da melhor maneira possível. E acolher o sentimento que vem, na verdade, Com né? Assim, certeza. não querer anular aquilo que o paciente de fato está sentindo, porque eu acho que aqui, na verdade, mexe com aquilo que a gente sente, né? Mexe com a nossa impotência de Exato. conseguir resolver. E você falou de uma coisa, de novo, falando da questão do não julgamento, né? Assim, a gente tem uma dificuldade de comunicação grande, muitas vezes, né? Até de entender, e a gente acaba julgando algumas coisas do paciente sem perguntar, né? Sim, E o paciente tem o tempo dele também de aceitar determinadas questões do que estão acontecendo com ele. E aí eu lembrei de uma conversa ontem com um paciente que fez 1000 perguntas a respeito de 1000 possibilidades de tratamento alternativo, né, frente a um quadro que está muito sim, difícil, que está progredindo. E aí, no final, eu achei muito interessante que ele virou para mim e falou: doutora, eu não sou louco. Eu sei o que está acontecendo comigo. sim, Eu entendo o que está acontecendo comigo e eu sei que eu não vou ficar aqui para sempre. Eu sei que chega uma hora que a gente tem que ir. Falou, mas se eu puder ficar mais um mais um pouquinho, eu pouquinho. quero, sabe? Assim, então às vezes a Sim, gente acha, a gente julga que a pessoa não está entendendo, a gente acha que ela está negando, não, está em negação, ele está em negação, ele não está querendo entender o que está acontecendo sim, com ele. Na verdade, assim, o final dessa conversa para mim foi a cereja do bolo, foi assim, ele me dizendo, assim, e eu não tinha falado nada, mas eu acho que ele deve ter lido o não verbal, né, assim, do meu sim. julgamento Que a naquele gente fala momento. muito não verbal, a gente acha que não, mas o não verbal é muito forte. Eu estava nessa dificuldade do profissional de saúde de Sim, encontrar as palavras para tentar iniciar essa conversa do se ele estava entendendo.
E acho que ele leu em mim, ele falou, doutora, eu não sou louco, assim, eu não estou doido, eu quero que a senhora entenda, eu sei o que está acontecendo comigo, eu estou Sim, entendendo a minha situação. E eu sei que uma hora a gente vai, mas se eu puder ficar mais um pouquinho, qualquer possibilidade de eu estar um pouquinho de estar um mais pouquinho a aqui, mais. porque eu gosto, né? Eu gosto de viver, eu gosto dessa vida, eu gosto de estar com a minha família, eu quero. Se for um pouquinho, eu quero, sabe? Assim, como é importante a Sim. gente ter essa escuta também, né? E de entender. Porque você é uma forma de você entender qual que é a angústia do paciente, né. Eu acho que a melhor maneira de você conduzir é entender procurar entender o que ele está passando, o que é valioso para ele, quais são os propósitos dele, os valores. E a gente vê muito isso, né, com o paciente idoso. Às vezes, assim, se a gente for pensar no processo de envelhecimento, né, muitos pacientes idosos, eles já passam no processo de envelhecimento por uma perda de identidade. Porque o próprio envelhecimento, às vezes, já vai tirar algumas coisas de você. Se você for pensar em área profissional, ou porque você era o provedor da família, você era o cabeça, e agora você, às vezes, não ocupa mais esses espaços. E aí, quando você vem para a área da saúde, esse paciente, ele tem um diagnóstico, e você precisa conversar com ele, e ele tem o direito de exercer a autonomia dele, você não dá a possibilidade de saber quais são os propósitos dele e quais são os desejos dele, você tira ele de mais um espaço. Porque era uma coisa que a saúde é dele, os sintomas são dele. Então você vai lá e você tira mais isso dele, de tudo que ele já nesse caminho aí perdeu, né? Então eu acho que por isso que eu acabei focando muito nessa faixa etária, né? De ser a minha predileção de atuar nessa faixa etária. Porque se a gente pensa igual, né? E você não acolher a queda de cabelo, isso é super agressivo, você fazer isso com um paciente idoso, né? Você tirar essa autonomia dele. Por isso que eu acho que eu sou tão aficionada com a autonomia, tão aficionada por você informar bem as coisas, e você saber se esse paciente ele está entendendo ou não, para que ele tenha essa capacidade de decisão, que você não roube mais dele do que ao longo do tempo ele já não conseguiu segurar e foi entre os dedos e perdeu ele, né? Não tem mais aquele espaço social que ele tinha antes. E para o idoso isso é muito sofrido, né? Você não ter. Você sair de algumas esferas e a própria sociedade vê como se você não tivesse mais espaço, né? Tratar como se você não Sim. tivesse mais um espaço a ocupar. E aí você acaba colocando no espaço que você acha que ele deveria estar. E não é assim. Acho que essas são reflexões importantes aí quando a gente tem o cuidado como um propósito, né? Assim, porque Sim, não é fácil a gente sair de casa todos os dias sabendo que a gente vai lidar com situações difíceis, né? Então, se a gente não tem se é algo que você faz para cumprir tabela, né, que você é um trabalho que você faz para fazer, não adianta, assim, você não só consegue para manter pagar isso por boleto, muito né? Eu vou tempo. lá só para pagar boleto. É uma coisa que não vai, né, porque é É, muito difícil. Mas agora, se é difícil para a gente, enquanto profissional, ter que lidar com sim, todas essas situações difíceis, imagina quem está vivenciando isso na pele, né? exato. Imagina quem está passando por tudo isso e se vê cuidado por um profissional que não demonstra empatia, que não demonstra o querer estar ali, né? Que não demonstra que o cuidado, que o seu cuidado também é importante para ele, né? Para além Sim, de ser importante para você, paciente, o profissional de saúde se importa de fato com o seu cuidado. O quanto isso é importante e o quanto eu acho que todos os profissionais de saúde tinham que ter essa ideia do quanto é importante para o paciente sentir que ele também é importante para aquele profissional de saúde. Ele não é sim. só mais um naquela rotina do dia, né? Naquela agenda lotada. Ainda que a agenda seja lotada, ainda que a gente tenha uma dificuldade de dar a atenção ideal, eu acho que sempre é possível a gente ter um olhar compassivo, amoroso, empático, né, para Sim. aquela pessoa que está sendo cuidada. A gente já está caminhando aí para o nosso final, Dani, e aí eu queria, antes de fazer a pergunta que eu faço para todos que Sim. passam por aqui, eu queria que você pensasse aí nas suas mensagens finais para quem está vendo a gente. Eu acho que a mensagem final ficaria assim, na questão do propósito, eu acho que todos nós devemos procurar quais são os nossos propósitos de vida. O que é que nos motiva? Porque quando a gente se depara com algo assim que parece transponível, que parece muito difícil, na verdade são dos nossos propósitos que a gente tira forças.
para você seguir em frente, para você fazer o que é difícil. São os meus propósitos que me fazem conseguir passar por cima dessas adversidades, dessas dificuldades da oncologia, de você falar de notícias ruins, de você lidar com o sofrimento do outro, e também como paciente, saber os propósitos dele é o que vai ajudar ele a enfrentar todas essas coisas, né? Eu acho que é motivar o seu dia a dia, o acordar, o viver, o continuar. Eu acho que o propósito é isso, né? Autoconhecimento, né, Dani? Como é Autoconhecimento. importante. Não importa se a gente é o profissional que cuida, se a gente Quem está quem está sendo sendo cuidado, cuidado, a importância da gente se conhecer, até para saber aquilo que é importante, o que que eu vou querer do profissional que cuida de mim no meu cuidado. Para isso, eu também com preciso me certeza, conhecer. com certeza. E Dani, todo mundo que passa por aqui me responde uma pergunta que é o mote desse espaço hoje aqui. O Sim. que que importa para você, Dani? Eu acho que o que importa para mim, eu acho que na verdade é o cuidar. Eu acho que sempre para mim isso foi muito importante, o cuidar. Eu gosto muito de cuidar e é o que me motiva, né? Fazer um cuidado de qualidade. Que bom. Dani, eu queria muito te agradecer por você ter Imagina, cedido eu que aí um tempo do agradeço. seu tempo. Eu sei que além de todo o tempo, né, de trabalho do profissional, agora você também dedica um tempo, porque eu acho que é o trabalho mais importante da nossa É, vida, né, que é cuidar aí da formação de um serzinho que chega é, ao mundo e é totalmente tô dependente. aqui de mãe de primeira viagem. E que depende da gente para muita coisa, né, então, Exato. enfim, obrigada aí dela ter Imagina. emprestado um pouquinho do seu tempo para Ela mim. emprestou a mamãe dela um pouquinho. Tenho que agradecer a ela. Muito obrigada, viu, Dani. Imagina, E obrigada a eu todos. e eu espero que para quem, tenha nos ouvido, nos assistido, que esse conteúdo possa ter ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, fique à vontade de deixar nos comentários, né, e a gente, à medida do possível, tenta responder. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Tchau, Dani, muito obrigada.